Olá, ouvintes da Rádio CBN. Na pauta desta semana no CBN Saúde, o assunto é a síndrome do olho seco. Nosso convidado é o oftalmologista Dr. Leôncio Queiroz Neto, do Instituto Penido Burnier. Dr. Leôncio, obrigado pela sua participação. E para a gente começar a série de entrevistas desta semana, doutor, o que vem a ser esse problema, a síndrome do olho seco? A síndrome do olho seco, ela está relacionada com o filme lacrimal. O filme lacrimal, ele não é uma aguinha qualquer. Ele tem camadas, essas camadas são a aquosa, a gordurosa e a proteica. Elas precisam conviver num balanceamento muito bom e ela que faz a córnea ficar transparente, a córnea se nutrir, a córnea respirar. O filme lacrimal é responsável pela defesa, para a gente não ter tanta conjuntivite. Então, o desbalanceamento em uma dessas camadas leva a doenças externas oculares. E isso é que dá um desconforto muito grande. E qual que é essa sensação? Quais são os sintomas dessa síndrome do olho seco, doutor? Primeira coisa, todo mundo acha que o olho seco não é um olho sem lágrima. Nem sempre é assim. O olho seco é um olho que vai estar vermelho, irritado, com uma certa coceira. A pessoa sente que tem algo, às vezes escorre até mais lágrima, mas uma lágrima que não tem qualidade. Às vezes ela tem quantidade e não tem qualidade para nutrir a córnea. Okay. O olho fica irritado? Como que é essa sensação? Irritado, embaçado, com uma ardência muito importante. Às vezes até uma sensação de corpo estranho, de areia nos olhos. Obrigado, doutor Leôncio Queiroz Neto. Amanhã daremos continuidade à entrevista. Amanhã vamos falar sobre as novidades no diagnóstico. Flávio Botelho para o CBN Saúde. No quadro fixo CBN Saúde desta semana, a síndrome do olho seco é o assunto e o nosso entrevistado é o oftalmologista Dr. Leôncio Queiroz Neto do Instituto Penido Burnier de Campinas. Doutor, como é o efeito, o diagnóstico e a novidade nesse processo, doutor? Sim, hoje nós temos equipamentos que nos propiciam muito o diagnóstico, a diferenciação do olho seco e que vai nos colaborar no tipo de colírio que você vai utilizar para corrigir se é um olho seco mais ligado à camada gordurosa ou à camada aquosa ou mesmo à camada proteica. Nós conseguimos fazer esse diagnóstico, não é qualquer colírio lubrificante que vai ser efetivo para aquele tratamento. Porque nós temos o olho seco evaporativo, nós temos o olho seco ligado às doenças reumáticas, doenças crônicas, que atingem principalmente as mulheres. Então nós temos que hoje diferenciar pela piscada, pela camada gordurosa, pela quantidade de lágrima produzida, qual é o tipo de olho seco que o paciente tem para podê-lo tratá-lo melhor. Você citou as mulheres, o problema atinge mais as mulheres ou os homens? Atinge em média 3 a 4 mulheres para um homem. E, apesar de que quando o olho seco ocorre no sexo masculino, ele é muito mais severo. Mas as mulheres, pelo próprio problema hormonal, pela menopausa que chega, têm uma tendência muito grande a ter olho seco. Por isso que o consultório do oftalmologista tem mais mulher que homem. Porque realmente o olho seco afeta mais as mulheres. E criança também sofre do problema? A criança, ela não sabe referir muito com relação ao olho seco. Mas hoje nós estamos vendo que as crianças ficam muito tempo frente ao celular e quando se pisca menos, evapora a lágrima e produz menos lágrima. Então nós temos um olho seco evaporativo. Obrigado, doutor Leôncio Queiroz Neto. Amanhã estaremos de volta para dar continuidade à entrevista e vamos falar mais sobre o olho seco. Flávio Botelho para o CBN Saúde. Na pauta desta semana no CBN Saúde, o assunto é a síndrome do olho seco. O nosso convidado é o oftalmologista Dr. Leôncio Queiroz Neto, do Instituto Penido Burnier. Dr. Leôncio, feito o diagnóstico, como é feito o tratamento dessa síndrome, a síndrome do olho seco? Nós temos vários colírios lubrificantes, colírios repositores da lágrima. Nós temos plugs onde a gente diminui a absorção da lágrima pelo canalículo lacrimal. Nós temos hoje a luz pulsada, que seria um flash de alta potência para estimular as glândulas de meibômio que ficam nas pálpebras, para melhorar a camada gordurosa, controlar a blefarite, que leva a muito olho seco. Temos algumas fontes de calor, como se fossem umas compressas. Eu brinco que são compressas desse novo século, são mais automatizadas, onde você controla com vapor isso para melhorar a lágrima. Então nós temos hoje a oftalmologia trabalhando
com muita tecnologia, não só no diagnóstico, como também no tratamento do olho seco. Doutor, e o tratamento, ele resolve o problema em 100% ou o paciente vai ter que conviver com esse problema para sempre? Quando nós modulamos a produção lacrimal com o uso de, muitas vezes, vitaminas ou óleos, ácidos graxos como o ômega, que é derivado do peixe e das frutas secas, nós tendo uma melhora da ingesta, nós conseguimos uma melhora na produção e na qualidade do filme lacrimal. E também, geralmente, com as 3 aplicações da luz pulsada ou desses outros tratamentos mais elaborados, nós temos conseguido um resultado aí que perdura por 2, 3 anos. Obrigado, doutor Leôncio Queiroz Neto. Amanhã daremos continuidade à série de entrevistas sobre a síndrome do olho seco. Flávio Botelho, para o CBN Saúde. No quadro fixo CBN Saúde desta semana, o assunto é a síndrome do olho seco. O nosso convidado é o Dr. Leôncio Queiroz Neto, do Instituto Penido Burnier. Dr. Leôncio, o problema atinge mais a população feminina, né? Isso significa que toda a mulher terá este problema? Hoje nós temos no Brasil em torno de 25 milhões de portadores de olho seco, sendo que nós temos aí em torno de 3, 4 mulheres para um homem. A mulher, por causa do estrogênio, que tem um importante fator na produção do filme lacrimal e da qualidade desse filme, ela é muito mais propensa a ter problemas. A mulher também tem, às vezes, mais doenças autoimunes que levam ao olho seco que os homens. E também nós não podemos nos esquecer que alguns medicamentos, como os antidistônicos, medicações de ação neurológica, também podem levar ao olho seco e até alguns antihipertensivos e antialérgicos. Doutor, e o uso de maquiagem nos olhos, ele pode ser um fator de risco para a síndrome do olho seco ou não existe esse fator externo? Existe sim. A maquiagem, ela pode levar a uma blefarite, que é uma inflamação da base dos cílios, da borda palpebral. Isso predispõe muitas vezes ao olho seco e por causar um distúrbio da oleosidade das glândulas de meibômio, e também nós precisamos ficar atentos às alergias. As alergias cursam muito também com o olho seco, não só nas crianças, como nos adultos. Não, que o senhor citou também o uso de medicamentos, né, que ingerido, e o uso de colírio e lentes, doutor, sem receita médica, também pode interferir? Nós temos lentes de contato que podem levar, porque as lentes são hidrofílicas, elas se hidratam com filme lacrimal. Se o olho é seco, elas vão piorar o quadro de olho seco. Mas temos algumas lentes que são específicas para o tratamento de olho seco. Obrigado, Dr. Leôncio Queiroz Neto. Amanhã daremos continuidade à série de entrevistas sobre a síndrome do olho seco. Flávio Botelho, para o CBN Saúde. No quadro fixo CBN Saúde desta semana, o assunto é a síndrome do olho seco. O nosso convidado é o Dr. Leôncio Queiroz Neto, oftalmologista do Instituto Penido Burnier. Dr. Leôncio, entre as causas da síndrome do olho seco está o uso do computador, né, até do celular. Por que isso acontece? É a luz do equipamento? Nós temos alguns fatores. Hoje, no mundo digital, no mundo moderno, as pessoas ficam muitas vezes mais que 50 minutos, mais que 1 hora frente a uma telinha, seja um computador, seja um tablet, seja às vezes o celular. E com isso, ele acaba piscando menos, e quando você pisca menos, você produz menos lágrima. Então nós estamos diante de um olho seco evaporativo, por falta de produção lacrimal. Por isso é tão aconselhado as pessoas, a cada 50 minutos, frente a qualquer tela, parar, olhar em outra distância focal, piscar. Eu sempre brinco que o ideal seria termos na tela do computador um piscômetro para lembrar as pessoas de piscar. Essa é uma causa importante. Sem contar que as pessoas hoje trabalham com muito ar-condicionado, às vezes o ar-condicionado desidrata o ar, os aviões, as viagens aéreas e também ventiladores que às vezes acabam causando essa desidratação. Para finalizarmos, doutor, quais são as suas recomendações para evitarmos esse tipo de problema, a síndrome do olho seco? Hoje, com os equipamentos que nós temos, com os avanços da oftalmologia, uma vez que tem algum dos sintomas do olho seco, ardência, olho vermelho, irritação, lacrimejamento excessivo, apesar do olho seco, por causa de um desbalanceamento na lágrima, deve procurar o oftalmologista para ele poder
classificar a causa desse olho seco, qual é o tipo de olho seco, como é que é o filme lacrimal desse paciente e tratá-lo adequadamente. Obrigado, doutor Leôncio Queiroz Neto, pela sua participação no CBN Saúde desta semana. Lembrando, todas as entrevistas com o oftalmologista estão disponibilizadas no site cbncampinas.com.br, no link Colunas, que fica bem no alto da página. Flávio Botelho, para o CBN Saúde.